O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e o deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã de hoje, na quinta-feira do Corpus Christi, que remonta à Quinta-feira Santa, o mistério do amor de Deus está intimamente ligado ao mistério da cruz, ao mistério da entrega, da doação de Jesus. Ele doou a sua vida, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Se doou e se entregou por nós quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. Foi por causa de Jesus, foi por causa do amor do coração de Jesus, que do seu lado transpassado jorrou água e sangue, símbolos da Eucaristia e do batismo. É por ele que nós nos fortalecemos, que nós nos sustentamos, que nós caminhamos. Hoje, na liturgia do Corpus Christi, me inspirando um pouco no método jesuíta,
também seguido pelo Papa Francisco, de cada leitura eu pensei em uma palavra. Na primeira leitura de hoje, no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, eu me lembrei da palavra sacerdote. Para nós, a Eucaristia está intimamente ligado ao sacerdócio, ao sacerdote, seja ele o padre, porque outro não pode consagrar na igreja, nem mesmo o diácono, é o padre, que é o Cristo na missa, que faz às vezes o Cristo na missa, que faz da sua vida uma entrega, como também o Cristo sacerdote se fez entrega por nós. Mas podemos pensar não somente no sacerdote enquanto o padre, o presbítero, mas no nosso sacerdócio comum. Cada um de vós, cada um de nós, no dia do nosso batismo, nos tornamos também sacerdotes, sacerdotisas. Pelo batismo, formamos a igreja, o sacerdócio comum. E também da igreja que vive da Eucaristia, nos alimentamos. Por isso, para que vivamos retamente a nossa comunhão, o nosso sacerdócio ministerial, o nosso serviço na Assembleia, na Eclésia, na Igreja, nós precisamos nos alimentar do corpo e do sangue, da alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos disso, dele, para viver retamente o nosso sacerdócio. Na segunda palavra de hoje, recordando esse texto belíssimo, que é o texto mais antigo que narra a instituição da Eucaristia, a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 26. Memorial. A palavra é memorial, fazer memória. Lembrando que para nós cristãos, o fazer memória não é apenas lembrar de algo que aconteceu no passado, como se nós estivéssemos festejando uma lembrança. Não. O cristão atualiza o mistério. O mesmo Cristo que se doou na Quinta-feira Santa, o mesmo Cristo se doa em cada missa, renova a nossa vida em cada missa, de um modo especial, de um modo miraculoso, porque não é pelos méritos do Padre, mas é justamente pelos méritos de Cristo, que durante a oração eucarística, pronunciando as palavras da bênção, acontece a transubstanciação, a transformação daquela substância, daquilo que é pão e vinho, e continua sendo aos nossos olhos humanos, pão e vinho, aos olhos da fé não é mais, é corpo e sangue, é alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O alimento, o conforto e o sustento de nossa fé, aquele sem o qual nós não conseguimos viver. E aqui eu me lembro e me recordo de tantos e de tantas que às vezes procuram o padre para conversar e às vezes dizem: Padre, infelizmente eu não posso comungar. Tem situações em que a pessoa não pode comungar porque está vivendo uma segunda união, e nós sabemos que para a igreja uma segunda união não se pode comungar, porque se traiu a primeira união de vida eterna, de indissolubilidade, de prometer fidelidade até o fim da vida. Mas tem outras pessoas que não podem comungar sem motivo algum, às vezes porque não quiseram procurar o padre para se confessar, ou às vezes porque foram procurar um padre e a tentação às vezes do inimigo é tão grande que às vezes o padre diz: eu não posso, vem outra hora, e aí a pessoa acaba desistindo de querer se confessar, né? Se vai no lugar, procura o padre, vai em outro, se você quiser, você vai encontrar um padre para você se confessar. Fora as outras ocasiões em que às vezes mulheres, e eu conheço também homens, que querem comungar do Cristo na Eucaristia, mas ficaram impedidos, porque um dos dois não quer se casar na igreja. Às vezes 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de convivência. E aí eu me pergunto, o que que falta mais? O que que o casamento na igreja, o que que o matrimônio vai fazer?
vai ser uma bênção, não vai ser uma maldição. Porque espalham as más notícias por aí, coisa do encardido, coisa daquele que divide, de dizer assim, não, porque se casar eu vou ter que ser fiel. E não está sendo fiel ainda não. E aí eu percebo que muitos e muitas não querem confirmar o seu matrimônio na igreja porque querem ainda viver uma vida de pecado. Não querem confirmar o seu matrimônio na igreja porque ainda querem viver uma vida errada. É como se dissesse assim, eu vou trair porque ela não é minha esposa, mas há 30 anos que ela vive contigo, ela é a mãe dos teus 5 filhos, dos teus 7 filhos. O que falta para essa mulher te mostrar o quanto ela te ama, o quanto ela te quer bem? O que falta você vir à igreja, celebrar com ela esse momento do matrimônio e depois, se você não quiser, pelo menos deixe que ela tenha acesso ao Cristo na Eucaristia, ao Cristo que alimenta, ao Cristo que fortalece. Então muita gente tem muitos motivos por não vir à Eucaristia, mas muita gente pode ser solucionado. Tem casos, e eu gosto desses casos, quando alguém vem dizer assim, padre, um casal quer batizar os seus filhos, só que eles não são casados. É a primeira pergunta que eu faço. Mas eles vivem uma situação de segunda união, que não podem se casar? Não, padre, eles já vivem juntos há tantos anos. Eu pergunto, e por que não se casaram ainda? Querem o batismo para os filhos, mas não querem o compromisso do matrimônio. Como é que você quer uma coisa e não quer a outra? Isso é querer Deus e o errado, o diabo, não é? A gente tem que querer uma coisa só, Deus. Deus é quem a gente tem que querer. O resto, por mais que a gente não queira, vai bater a nossa porta. As músicas erradas de letras feias que existem por aí, não precisa nem eu nem vocês, ninguém ensinar, porque de tanto a gente ouvir essas tristezas, a gente acaba às vezes aprendendo, né? E às vezes há uma dificuldade danada de aprender o que é bom, o que é reto, o que convém. Meus irmãos, a terceira palavra de hoje é a partilha. Aquele que comunga da Eucaristia precisa comungar na vida do irmão. E aqui de novo me recordo do Brasil como um todo e de Maceió de modo especial, do estado de Alagoas, como ainda precisa de uma distribuição de renda verdadeira. A gente anda nessa rua principal aqui, José é porque muita gente falando e eu não aprendi. José da Silva Peixoto, a rua principal, a rua José Jorge. A gente anda naquela rua principal lá no Jacintinho, na rua que eu moro, lá perto da igreja da Imaculada, e parece tudo muito bonito, não é? Tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Desça só um pouquinho para as grotas, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Aí você vai ver uma cara que Maceió finge que não vê, uma cara que o Brasil finge que não vê, e às vezes até diz assim, esse povo aí, como se não tivesse gente. E tem gente que está aqui na missa, gente boa, gente de bem, gente de coragem, porque tem que ter coragem. De vez em quando eu desço a grota para celebrar uma missa, a minha coluna volta só difícil. Tem que ter coragem, tem que ter muita fé. Na hora que vem a chuva, o receio que dá. Esses dias uma mulher me dizia, padre, eu fui descer, peguei um táxi até perto da grota e depois eu fui descer com as compras. Olha, você fiquei imaginando eu descendo com a bolsinha, com a túnica na missa, doendo. Eu digo, imagina ela com as compras da feira do mês ou daquela semana. Eu perguntava, e quando fica doente, como é que faz? Ah, padre, é melhor não ficar doente não.
é melhor não ficar doente. Seja por causa da dificuldade de locomoção, seja por causa do próprio hospital, que é difícil o atendimento. Nós precisamos viver a partilha, é verdade, mas já aconteceu muita partilha. Quando eu falo de partilha, eu estou falando de dinheiro. O problema é que as pessoas às vezes recebem o dinheiro, e aí o Bolsa Família gerou uma confusão danada dias atrás, não é? Mas as pessoas não utilizam o dinheiro para aquilo que precisam, para aquilo que de verdade necessitam. No Ceará a gente tem uma expressão: viva o luxo e morra o bucho. Não é? Às vezes eu prefiro juntar dinheiro e comprar uma televisão nova, não é? Do que comprar uma geladeira que às vezes é mais necessário para guardar os alimentos, ou do que comprar um arroz e feijão e a mistura para comer todo dia. Então, às vezes, não é que só falta dinheiro para o povo mais pobre, não, às vezes tem, não é? O povo está recebendo de algum modo. Agora, uma coisa falta, e por isso o nosso Brasil ainda sofre muito: falta a atenção, falta o carinho, falta o olhar nos olhos, falta o respeito. Isso falta. Muitas vezes, aqueles que são ricos dão como se estivesse fazendo a coisa melhor do mundo. Besta, tu está fazendo aquilo que tu deve fazer. Tu está doando aquilo que tu deve doar. Se você ganha milhões, se você tem outro que está passando fome do teu lado, ou você ajuda a alimentar ele, ou então amanhã ele vai roubar a tua casa. Seja pelo menos inteligente, não é? Então, meus irmãos, quando se faz caridade, na realidade se faz justiça, se dá o que se deve dar, mas ainda precisa não somente dar. Esse é o nosso desafio como cristão, não só dar, qualquer um pode dar, que dizia o Papa na primeira homilia dele como Papa: cuidado para que a igreja não se torne uma ONG, uma organização não governamental, de chegar lá e dar as coisas. Não, a igreja não é dar as coisas. A igreja é dar a alguém em especial: nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta dar R$1, dar R$5, dar uma cesta básica, dar o que quiser, se nós não levarmos Jesus, se nós não levarmos um olhar de compreensão, se nós não levarmos um respeito, se a nossa presença naquela casa ou naquele ambiente não ajudar aquelas pessoas a também quererem fazer o mesmo, se respeitar, se olhar, se acariciar, ver-se como gente, como família. Isso nós precisamos ainda oferecer. Viver o nosso sacerdócio, primeira leitura. Viver o nosso sacerdócio fazendo memória, atualizando o mistério na nossa vida. Quem comunga do corpo de Cristo precisa comungar na vida do irmão. E precisamos fazer a partilha, a começar de nossas casas. Vejam como é que nós estamos vivendo hoje, minha gente. Antigamente era uma televisão para todo mundo, e às vezes se combinavam os horários. Era um carro para todo mundo, né? Lá em casa era um quarto para bem 4 ou 5, né? Hoje, cada um tem seu carro, tem sua televisão, tem seu celular desligado. Na hora que precisa está desligado, mas na missa fica ligado às vezes e toca. Já perceberam isso? Na hora que a gente liga para o povo, aí o telefone está desligado, não dá sinal de vida. E eu estou cansado de ouvir às vezes na missa o telefone tocar, né? Como é que pode? Tem hora, tudo tem hora. Precisamos, minha gente, nos alimentar do corpo de Cristo, mas às vezes não somente vir à comunhão. Aqui na paróquia de Santa Isabel, de modo geral, eu vejo muito respeito à Eucaristia. As pessoas vêm, fazem uma reverência, outros ficam de joelhos, fazem uma genuflexão. Mas ainda há, aqui em Maceió, não me lembro bem se aqui às vezes na paróquia, alguém que vem receber o Cristo na Eucaristia como se estivesse recebendo qualquer coisa. Vem com a mão assim,
O jeito correto, não sei se vocês lembram, eu aprendi quando era criança. É a mão esquerda sobre a direita. Deixa eu ver se eu consigo fazer. A mão esquerda sobre a direita. Lógico, alguém pode perguntar, padre, mas eu sou canhoto. Não tem problema, bote a direita sobre a esquerda. O mundo não vai se acabar por isso. Mas faça da sua mão uma patena. Ah, padre, lá vem o senhor com palavra difícil. O que é patena? É aquele pratinho que na hora da missa o padre utiliza. E que antes, em algumas paróquias aqui em Maceió, ainda se usa, né? Se colocando um pratinho, uma bandejinha, na hora que as pessoas vão comungar. Por quê? Porque não se comunga direito. Há quem não comungue direito. Minha gente, temos que ter toda a delicadeza, todo o cuidado, toda a reverência com Jesus. Isso é importantíssimo. Agora, também tenhamos essa mesma reverência, essa mesma atenção, esse mesmo cuidado com a nossa vida, que comungou Jesus. Nós saímos daqui da igreja, acabamos de comungar Jesus, e aí vamos no caminho de casa, e o inimigo está sabendo disso, ele está percebendo. Aí ele coloca, no meu caso, um carro que vai tomar minha frente, e aí eu tenho que respirar. Aí às vezes para vocês, você está chegando no caminho de casa, é um que chama um palavrão, é um que fala alto, é uma música que não diz nada e que atrapalha. E aí você pode cair na tentação de dizer, ou às vezes até o filho, né? Que você teve toda a paciência do mundo com ele na igreja, e às vezes no caminho de casa, ei menino, diacho! Estou falando lá no Ceará, essas coisas eu nunca vi aqui não, viu? É lá no Ceará, né? Menino, tu faz peste. É desse jeito. É desse jeito. É mais ou menos assim, né? Quando não, abençoado, né? Minha gente, temos que ter todo o cuidado. Eu estou falando do cuidado com a Eucaristia. Tem gente que tem um cuidado com as imagens. Tudo isso é louvável. Eu também tenho. Se vocês percebem, eu procuro ter, na medida do possível, um cuidado com as coisas, porque são sagradas, e não vou mentir, porque custam dinheiro também. A gente cuida das coisas porque custam dinheiro, porque tem valor. E será que as pessoas não têm? O seu filho não teve? A sua filha não teve? A vida da gente não tem? Tem. Minha gente, cuidemos uns dos outros enquanto é tempo. Teve o caso recente do rapaz que faleceu aqui no acidente de carro, sem esperar, com poucos anos. Ontem eu vi uma notícia, me entristeceu muito, mais um fato que se repete. Um casal, ele 38 anos, ela 25 anos, ele queria, ela não queria mais, e ele insistiu e bateu nela e foi preso. Ela, estudante de psicologia, já estava quase se formando, ele empresário, e foi preso e foi solto uma semana depois. E ele não tinha mais o que fazer para deixar ela em paz, pegou uma arma ontem à noite. Ela estava no bar mais as amigas, conversando, 3 tiros, matou ela e depois se matou. Mais uma história que se repete de tantas outras. Por quê? Porque falta amor, porque falta respeito. Padre, por que o senhor trouxe essa história para nós? Porque às vezes nós, no casamento, na vida matrimonial, com os filhos, com os amigos, achamos que somos o dono do outro. Nós não somos o dono de ninguém, minha gente. A gente tem que aprender isso. A gente não pode forçar a barra com o outro, porque se forçar, né, se for até mesmo o marido e a mulher, vocês sabem isso, se for forçado a relação, é estupro, e isso dá cadeia. Tudo tem que ser feito no amor, no respeito, no carinho, o jeito de falar, o jeito de olhar. Quisera eu poder olhar depois que vocês saíssem daqui da missa, mas eu vou fazer hoje um pedido a Deus diante de todos vocês.
Chega em casa, ou até quando terminar a missa, dê um cheiro no seu marido, dê um abraço na sua esposa, dê um beijo, valorize. Valorize agora, porque depois não fique chorando na beira do caixão. Ai, eu não estou mais aqui, minha mãe. Não. Abrace agora, beije agora, cheire agora, viva agora. Isso é viver, a começar de casa, a Eucaristia que nós comungamos. No final dessa conversa que já falei tanto, eu queria terminar cantando uma canção que diz, conhecida de vocês, eu já até gravei no CD, diz: o corpo que era dele, eu comerei agora. O sonho que era dele, meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. O sonho que era dele, meu será. Vamos cantar com fé. Nesse dia que também iniciamos a festa do Sagrado Coração de Jesus. O corpo que era dele, eu comerei agora. O sonho que era dele, meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. O sonho que era dele, meu será. A farinha molhada na água é o pão, é o pão. A farinha molhada na fé, Jesus, é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis entender. Quem não comer não viverá. O corpo que era dele, o corpo que era dele, eu comerei agora. O sonho que era dele, meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. O sonho que era dele, meu será. Muita uva amassada no pé é o vinho, muita uva amassada na fé é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis entender. Quem não beber não viverá, não viverá. Força, o corpo que era dele, o corpo que era